Meu nome é Érica, meu nome é Érica Saito. Eu trabalho nesse mercado diretamente com domínios de internet há 12 anos. É um mundo muito particular esse mundo de domínios que eu adoro, eu sou apaixonada. Tudo começou quando eu entrei na VeriSign em 2005. Fiquei por 8 anos na VeriSign. Depois trabalhei em uma empresa americana que se chama Endurance International Group, que é a empresa mãe de marcas como HostGator, Bluehost. Então, grandes empresas aí de hospedagem e de domínios, né, provedores. E agora eu sou gerente regional da Radix, e muitos de vocês nunca ouviram falar da Radix e vão saber um pouquinho mais do que a Radix faz também, que tem a ver com domínios. O tema domínios é um tema muito interessante, né? Pode parecer trivial, mas não é. O que é certo é que domínios são a base de praticamente tudo o que a gente faz na internet. A gente usa um domínio para publicar um site, a gente usa um domínio para acessar um site, a gente usa domínio para ter um e-mail, uma conta de e-mail, para enviar um e-mail, enfim. Tudo, praticamente tudo na internet está relacionado a um domínio. E o domínio, ele tem uma série de elementos curiosos e complexos por trás do seu funcionamento, né? Então, é disso que a gente vai falar hoje. Na condição de especialistas web, de profissionais web, em que vocês se encaixam, é fundamental esse conhecimento sobre a operação de domínios, né? Eu entendo que e espero que esse conteúdo, né, que vamos revisar agora juntos, seja útil para vocês na solução de algum problema de algum cliente, na recomendação de uma oportunidade ou de uma ação para um cliente, enfim, melhorar a sua presença online, estabelecer a sua presença online. Então, esse é o intuito, né? E como eu disse, assim, eu trabalho com domínios há muitos anos e enfim, acho extremamente interessante, espero conseguir passar isso para vocês. Ao longo da apresentação, se quiserem, né, ir fazendo perguntas através do chat, se eu conseguir responder naquele momento eu respondo, se não, podemos falar depois. Tudo bem? Obrigada. Então, vamos começar pelo começo, né? O que é um domínio de primeiro nível, né? Do que estamos falando, né? Um domínio de primeiro nível é um .com, um .net, um .org, né? Isso é um domínio de primeiro nível, né? Que no Brasil, o Registro BR cunhou a sigla DPN, né? Que vocês vão encontrar aí no site do Registro BR. Mas que, enfim, não é tão usado assim, mas a gente fala em domínio de primeiro nível. O que eu acho importante é que vocês conheçam essa terminologia também em inglês, né, que é vastamente utilizada no meio, né? Então, a sigla TLD, que quer dizer Top Level Domain, que é o domínio de primeiro nível, ou GTLD, que é o domínio genérico de primeiro nível, ou CCTLD, que é o domínio de país, né? CC quer dizer Country Code, né? Então, são os domínios de países, como é o caso do nosso .br. E agora, né, foi cunhada essa nova sigla, que é NTLD, que quer dizer New Top Level Domain, com o advento aí das novas extensões de domínio, como é o caso de .online, .xyz. E vamos, então, dar um contexto, né? Vamos conhecer alguns números aí do panorama da situação atual de domínios. Então, existem 334 milhões de domínios registrados no mundo inteiro,
né? Somando todos os tipos de domínios existentes no mundo. CCTLDs, GTLDs, 334 milhões, né? E um crescimento anual de 12,9%. Desses domínios, a gente vê aí no nosso gráfico de pizza, que .com e .net são os domínios predominantes, né? São os mais utilizados, mais registrados, né? Somando 143 milhões de domínios. Essa predominância de .com e .net já foi muito maior no passado. Há alguns anos atrás, não precisa nem ir muito longe, há 6, 7 anos atrás, .com e .net sozinhos representavam mais de 50% do que havia de domínios no mundo. E hoje essa fatia já vem diminuindo um pouco. Por que será? CCTLDs cresceram num ritmo um pouco maior que .com e .net. E também a gente vê aí agora essa fatia verde de outros, né, outros tipos de domínios. Quem são esses outros, né? E nós vamos falar sobre isso um pouco mais adiante na nossa apresentação. Eles também têm contribuído para essa redução aí, proporcional de .com e .net. E vamos falar agora sobre a estrutura de players que estão por trás da operação de domínios. Né? Quem comanda essa operação? Quem está por trás da gestão de domínios? E aqui eu estou falando de uma hierarquia que existe, né? Começando pela ICANN, que é uma organização sem fins lucrativos, multilateral, multi-stakeholder, baseada em Los Angeles, nos Estados Unidos, que é responsável por toda a parte de políticas, determinação de regras relacionadas a endereçamento IP e nomes de domínios, né? Então, tudo relacionado a domínios parte da ICANN, desse organismo. A ICANN, ela, por exemplo, define que GTLDs existem, né, como .com, .net, .org. Ela também define os CCTLDs dos países. Então, o Brasil usa um domínio .br como CCTLD, e isso foi determinado pela ICANN, né? Então, ela tem esse tipo de autoridade. Depois da ICANN, nós temos, na sequência, os registries. Os registries, que é um termo em inglês, mas muito utilizado, é um operador de registro de domínio de primeiro nível. Então, a gente encontra dois tipos de registries. É o registry GTLD e o registry CCTLD. Eles são diferentes porque o registry GTLD, ele está diretamente subordinado à ICANN, tem um contrato com a ICANN e recebe uma concessão da ICANN para operar um determinado domínio de primeiro nível, como é o caso da VeriSign com .com e .net, como é o caso da Radix para alguns novos domínios, como .online, .website, .tech. Os registros CCTLD, como é o caso do nosso registro BR, eles têm um pouco mais de autonomia, né? Eles não têm essa subordinação direta à ICANN, e eles têm um pouco mais de autonomia na gestão e nas políticas, nas regras que eles vão criar para a operação do CCTLD. Depois, nessa cadeia, né, nessa sequência, aparecem os registrars. Os registrars, eles são extremamente importantes, porque eles estão, por um lado, eles são homologados, eles têm que passar por um processo de homologação muito rígido junto à ICANN, então, que se chama em inglês de Accreditation Process. Então, eles passam por esse processo junto à ICANN, que é uma submissão de uma série de documentos, comprovações,
e pagamentos. E, enfim, quando eles recebem essa aprovação da ICANN para operar como um registrar, eles estabelecem um contrato com a ICANN, um contrato com os registries GTLD, e, ao mesmo tempo, eles têm o papel de serem os que vão levar os domínios para o mercado. Né? Eles vão realizar as ofertas de domínios para o mercado. Então, por isso, essa a importância do papel do registrar. Né? Ele está ligado à ICANN, está ligado ao registry GTLD, e ele é quem faz essa interface com o mercado final. Exemplos aí de registrar famosos, enfim, conhecidos, é a GoDaddy, né, que é o maior registrar do mundo, né, em número de domínios que eles possuem, e o UOL, né, no nosso caso, no Brasil. Na sequência da cadeia, nós temos os resellers. Né? Resellers são revendedores. Eles são provedores aí normalmente provedores de hospedagem, outros serviços web, e também registram domínios, né, para os usuários finais. Exemplos aí são, né, aqui do nosso país, a Localweb, a Rede Host, Hostnet, enfim, temos aí outros inúmeros resellers. Os resellers são os que representam o maior número, né, porque podem existir resellers de todos os tipos e tamanhos, né? Pequenos, médios, grandes. O Terra é um reseller, sempre foi, de domínios. O reseller, obviamente, muito grande, a Localweb também, mas existem aí pequenos revendedores de domínios, e todos contam. Os resellers, eles apenas precisam comprar domínios de um registrar, né? O Cláudio, que é um dos participantes aí da nossa sala, está falando sobre a Reseller Club. Né? A Reseller Club, ela é um registrar, né? E um dos maiores registrars do mundo, um registrar com um modelo focado em wholesale, né? Que a gente chama, que é um modelo atacado, digamos assim, onde justamente o foco é trabalhar com resellers, né? Então, é um bom exemplo aí também de registrar que atua mundialmente, atua muito fortemente no Brasil também, e tem aí inúmeros resellers importantes aqui no Brasil. E por último, então, nós vemos aí os registrantes, que somos nós, né? Somos nós, são as empresas, empresas pequenas, médias e grandes, empreendedores, enfim, todo mundo que quer registrar um domínio, precisa de um domínio, e então a gente denomina como registrante. Vamos destrinchar um pouco mais, né, nomes de domínios, só para ficar bem claro para todo mundo. Né? Então, aí tem um exemplo, internet.w3school.com. O .com, como a gente já falou, é o domínio de primeiro nível, nesse caso, e ele é gerenciado por um registry. Né? No caso, é um domínio da VeriSign. Depois, nós temos a sequência, aí, W3School, que é um domínio de segundo nível. É o nome que é escolhido e registrado pelo registrante, que faz isso junto a um registrar, um reseller. Aí, retomando toda a nossa explicação do slide anterior. Né? E o domínio de segundo nível, então, é gerenciado ou pelo registrar ou pelo reseller. E, por fim, nós temos aí o internet, ponto, que é um domínio de terceiro nível, ou também chamado de subdomínio. E o subdomínio, ele é criado pelo próprio registrante e podem ser inúmeros. Né? Você pode aí criar uma série de subdomínios tendo o seu domínio principal. Tudo isso para contextualizar um pouco, para dar um panorama e entrar agora nessa parte que é realmente o tema da apresentação que a gente propôs, que é o DNS. Como funciona a infraestrutura da internet. Então,
O DNS, ou Sistema de Nomes de Domínios, é uma base distribuída de uma forma hierárquica que funciona para a resolução de nomes, né? Para que os domínios sejam interpretados dentro da rede. O que ele, na prática, faz? Ele transforma um nome em um endereço IP, que é uma sequência de números, e vice-versa, né? Então, ele faz essa tradução. E isso é importante por quê? Porque o ser humano, quando ele acessa a internet, seria muito difícil ele conseguir memorizar e lembrar todas essas sequências de números que são os endereços IPs para acessar os sites, né, para usar a internet. Então, existe esse sistema que foi criado, que é o DNS, que consegue fazer essa tradução dessa sequência de números para nomes, né, que são os domínios. Então, o DNS permite todo o roteamento de informações na internet. E aqui só estou colocando alguns elementos aí sobre os quais nós vamos falar, para que vocês tenham aí em mente, que fazem parte da estrutura de DNS, né? Quando falamos de DNS. Então, o espaço de nomes de domínios, as zonas, servidores de nomes e resolução. Vamos começar pela hierarquia, né? A gente falou sobre hierarquia, né? Tudo isso existe uma lógica muito precisa dentro, né, da lógica do DNS. Tudo começa na raiz, né, que é o root. A partir da raiz, a gente tem a camada de domínios de primeiro nível, a gente tem, na sequência, a camada de domínios de segundo nível. Alguns criam, como a gente falou, os subdomínios. E, por fim, então, nós temos os domínios completos, aí formados como mit.edu, support.computerhope.com, né? São domínios aí existentes. Do lado, só por curiosidade, eu coloquei, né, também aí acompanhando a sequência das camadas, o maps.google.com, e tem um ponto no final. Esse ponto vermelho, que é um ponto invisível, na verdade, que nós não usamos normalmente, ele existe. E ele denota a raiz, né? E por isso que tudo começa ali, né? E os domínios, diferentes da nossa... do nosso idioma normal, ele é lido sempre da direita para a esquerda, né? Então, ele começa ali naquele ponto vermelho que é a raiz. Então, se vocês quiserem um dia tentar digitar um domínio no browser e colocar esse ponto no final, ele realmente vai resolver da mesma maneira, porque ele existe, né? Mas é um ponto invisível que denota a raiz. E o espaço de nomes de domínios, ele é particionado em zonas. É uma estrutura que foi criada, né, que é definida dessa maneira. Para cada domínio de primeiro nível, para cada domínio de segundo nível, né, existem zonas. As zonas, elas servem para definir quem é responsável por aquilo, né? Então, existe a zona de .com. É importante a terminologia para que vocês entendam quando ouvirem por aí, né? Então, a zona de .com, ela é gerenciada pela VeriSign, né? A VeriSign é responsável por todos os aspectos de configuração técnica, administrativa dessa zona, né? As zonas, elas são limítrofes. Elas nunca se interseccionam, né? Quando termina uma zona, começa uma zona que pode ser gerenciada pela mesma empresa ou por outra empresa, né? Por outra entidade. Então, assim, dentro do DNS existem esses espaços que são chamados zonas. E agora, nós vamos falar sobre resolução, né? Resolução é um termo
que parece muito comum, mas aqui nós vamos falar sobre resolução de internet, né? Resolução de nomes, né, na internet, que é o processo pelo qual todos esses servidores que estão interconectados se comunicam para buscar uma informação, né, que está sendo demandada por um usuário, por exemplo, né? Então, vamos entender esse processo de resolução. Por quê? Porque ele é o processo mais básico que acontece na internet. É quando, né, a sua mãe senta no computador procurando um site de receita. Então, ela quer entrar no receita.com, ela digita no browser e o site se abre na frente dela, né? Mas isso não é mágica, né? Não é mágica. Existe todo um processo de resolução que está acontecendo na infraestrutura da internet ou de DNS que permite a sua mãe encontrar o site, entrar no site, acessar o site. Então, nós vamos ver isso no detalhe agora. Então, existe um usuário que está sentado no seu computador e ele fala, eu preciso acessar o site globomantics.com, que é o nosso exemplo. Então, ele digita lá no browser, ele faz essa pergunta para o servidor. O servidor local, que muitas vezes, que normalmente está no seu próprio sistema operacional, pode responder, olha, eu não sei onde está esse site, eu não sei o endereço IP desse site, eu não sei. Mas eu vou te ajudar. Então, ele manda essa mesma pergunta para um outro servidor, que também muitas vezes ainda é um servidor local, que pode ser o servidor, por exemplo, do seu provedor de acesso. E a gente está ali no número 3. E esse servidor responde dizendo, eu também não sei o endereço desse site, mas eu sei onde tudo começa na internet, onde a gente pode encontrar essa informação. Então, eu vou mandar essa pergunta para um servidor raiz. Ah, um servidor raiz. Ele é o começo de tudo. Qual é o endereço, então, do site Globomantics, servidor raiz? E o servidor raiz, a partir daí, e por isso está em verde, ele começa a responder. E aí é que começam toda a hierarquia, né, de informações dessa base de dados distribuída que é o DNS. Eu não sei eu não sei o endereço do site globomantics.com, mas eu sei o endereço dos servidores de .com, né? E eu vejo que ele é um site.com. Então, ele dá essa resposta, né, para o servidor recursivo, que, de novo, manda essa pergunta, então, para os servidores.com. Servidores.com, vocês têm aí um diretório com todos os servidores de sites.com, né, com essa configuração. É verdade, o servidor de .com responde, eu sei o endereço dos servidores de globomantics.com. E então, a pergunta vai para os servidores de globomantics.com, que são servidores que a gente chama de autoritativos, que têm a autoridade para responder qual é o endereço correto e exato do site globomantics.com. E essa é a resposta que retorna para o servidor recursivo, que diz, acesse o endereço IP 172.16.38.45 para entrar no site globomantics.com. O servidor local traz, então, essa mesma resposta para sua mãe, que consegue, então, acessar o site desejado, né? Isso é o que acontece com todos nós quando nós acessamos um site na internet. Todo esse processo de resolução que acontece por trás, né, da nossa tela aqui, do nosso browser, ele acontece em milissegundos, né? A rede de internet, a rede distribuída de servidores que busca essas informações,
Ela é muito inteligente, ela é extremamente inteligente na forma como ela se comunica, né? Então, ela busca, né, os servidores que estão ociosos, os servidores que estão mais próximos fisicamente, para diminuir a latência e aumentar, diminuir o tempo de resposta, né, para o usuário. E como falamos de servidores raiz, eu gosto de mostrar, porque eu acho extremamente curioso e eu acho que é um conhecimento importante, né? Onde estão esses servidores raiz? Onde tudo começa, né? O processo de resolução. Quantos são, né? E tudo isso muda muito. Não é que essa configuração aí no mapa que vocês estão vendo, ela existia assim há 10 anos atrás ou há 5 anos atrás, né? O que mudou é que com o aumento de ataques, de hacking, de, enfim, o uso de internet, obviamente, também, por máquinas, por pessoas, o número de servidores raiz, de servidores de primeiro nível, aumentou muito nos últimos anos. Então, por isso, existem cópias de servidores raiz, né? Hoje, são 634 cópias, o total de servidores raiz que estão espalhados aí, distribuídos pelo mundo. Em cada uma dessas bolinhas, quando você vê ali, por exemplo, o número 67, ali nos Estados Unidos, na costa leste, ele é um número de servidores raiz que estão naquela região, né? Então, eu vou mostrar aqui no slide seguinte, que eu cliquei naquele 67, e isso é desse site que chama rootservers.org, que é um site oficial que mostra os servidores raiz. E esses são todos os servidores, então, raiz que estão nos Estados Unidos. Se você vai clicando nessas bolinhas, você vai caindo no detalhe e vendo exatamente onde estão. E aí eu, enfim, cliquei mais aqui no 17 e cliquei de novo para a gente conseguir chegar nesse nível aqui, que é o último nível, que diz que na região de Washington, D.C., existem, né, 5, 6, 7, 8, 9, 10 servidores raiz, né, são cópias, e essas letras, elas denotam quem opera, quem é responsável, a empresa, a organização responsável por esses servidores. A gente vai ver isso já já. Aqui, só por curiosidade também, eu fui lá e cliquei, né, no número lá de servidores que aparecia em cima de Brasil. E aqui, então, a gente vê alguns servidores raiz que estão espalhados pela América do Sul. E aqui na região de São Paulo. E essas são as letras, né? Porque, na verdade, existem apenas 13 servidores raiz que são operados por 12 organizações diferentes e independentes, né? São 12 porque, na verdade, 2 servidores raiz, o A e o J, são operados pela VeriSign. E o resto todos são outras organizações. Então, os servidores têm nomes, os 13 principais, e vai de A até M, essa é a denominação dos servidores raiz. E a gente chega naquele número de 634 porque eles têm cópias, né? Porque só 13 servidores para comportar o volume de requisições, ou lookups, como a gente chama em inglês, que estão acontecendo na internet, não daria certo, né? Não comportaria. Então, existem todas as cópias de servidores raiz que foram criados para poder rotear todo esse tráfego de internet. E olhando, então, para a operação específica de um operador de registro de domínio de primeiro nível, como é a Radix, como é a VeriSign, como é que é a operação de uma empresa dessas, né? O que eles fazem? O que são essas responsabilidades? Porque eles têm um papel crítico, né, no funcionamento da internet global. Existe, obviamente, uma parte importante de desenvolvimento de políticas e regras para a utilização dos domínios de primeiro nível ou de um determinado domínio de primeiro nível.
existe toda essa tecnologia, essa infraestrutura, né? Para gerenciar, para renovar, para fazer manutenção. A tecnologia de uma empresa como a VeriSign, a área de tecnologia, a parte de, né, desenvolvimento, é extremamente avançada, extremamente importante. Né? Eles estão sempre anos-luz à frente de tudo que a gente está vendo hoje, né? Em termos de prevenção, de redundância, de segurança, tentando imaginar como evolui o uso da internet no futuro, né? E já desenvolvendo tecnologia para isso. Existe, obviamente, toda a parte de marketing, distribuição, venda dos domínios. Todos os registries, né, oferecem suporte técnico para os registradores, para os registrares. Né? Então, para uma GoDaddy, para um Wall, para uma Tucaus, enfim, para uma Reseller Club. Então, os registries têm equipes de suporte técnico que atendem os registrares. Existe, obviamente, toda a gestão financeira e a cobrança pelos domínios, a manutenção de sistemas que permitem, né, registro de domínios e a manutenção dessa base, que é a base autoritativa de domínios, que uma empresa, né, como a VeriSign mantém para .com, para .net. E, por último, a gestão, obviamente, de todos os domínios de segundo nível que são registrados pelos usuários ou pelos registrantes. E agora a gente vai entrar numa parte um pouco, enfim, diferente aí, que tem a ver com o que a gente está contando, tem a ver com aquele primeiro gráfico de pizza, né, onde a gente viu ali outros domínios ganhando uma participação importante no registro de domínios. E isso tem a ver com esses novos domínios, as novas extensões que foram lançadas recentemente, né? Então, por que que isso aconteceu, né? Qual é a causa? Qual é a razão? Havia um problema muito importante que estava acontecendo com o espaço de nomes de domínios, que era a escassez, né? Pouca disponibilidade de bons nomes, né? Então, hoje, um empreendedor que está iniciando um projeto na internet, ou uma loja física que quer entrar com a sua presença online, precisa registrar um domínio e a média, aí, são dados de uma pesquisa de 4 anos atrás já, a média de cumprimento de um domínio.com na época sendo registrado era de 15 caracteres. Imagina quanto já não é hoje. Né? Então, falta de bons nomes disponíveis, né, para registro. E também, óbvio, poucas extensões para escolher, né? Restrito aí a .com, .net, .org e os domínios CCTLDs, né? No nosso caso, .com.br. Então, existia toda uma situação, né, de dificuldade de encontrar um domínio para registrar. Então, aí, de novo, né, alguns resultados da mesma pesquisa, né, de pequenas empresas dizendo que é muito difícil encontrar um bom nome de domínio, que tem que tentar 2, 3, 4, 5 vezes para poder encontrar um nome, e que mesmo assim, 49% das empresas não estão satisfeitas com o domínio que acabaram escolhendo. Né? Meio que, vai ter que ser esse. Né? Não era nem a primeira opção, não é o ideal, mas eu tenho que registrar algum domínio para poder ter meu site, ter um e-mail, etc. E aí, então, enfim, começou toda a discussão sobre os novos domínios, sobre as novas extensões. E aí, alguns exemplos, né? O que são esses domínios de primeiro nível, que são parte dessa nova geração de domínios, né? É um ponto .space, um ponto .tech, um ponto .online, um ponto .site, um ponto .website. São novas opções. E aí, né, o que eles trazem? Né? O que eles trazem, esses novos domínios? Para as pessoas, para os registrantes, para as empresas. Né? Criam novas opções, permitem inovação, né? Apoiam o empreendedorismo, porque, obviamente, quem está começando agora tem uma startup, ou quer colocar uma presença online, agora está mais incentivado, mais motivado a fazer isso,
porque consegue encontrar bons nomes disponíveis nas novas extensões. Muitas dessas novas extensões que foram criadas têm um significado, têm uma relevância adicional, né? Como é o caso de .tech, como é o caso de .store, né? Eles dizem alguma coisa por si só, essas extensões. Óbvio, acabam gerando concorrência no mercado, porque são mais registries participando do mercado. E a gente fala aí na sequência de geolocalização e a representação de interesses, né? Isso vocês vão entender melhor também daqui a alguns slides, quando eu continuar agora a apresentação. Aqui eu acho, né, muito curioso, enfim, entender o que aconteceu aí com essa criação dos novos domínios, como é que isso aconteceu. Então, uma linha do tempo que mostra lá em 2005 já iniciou-se essa discussão dentro da ICANN, né, dentro dos grupos ali, os comitês, enfim, de que era necessário expandir, né, o espaço de nomes de domínios de primeiro nível. Em 2012, essa discussão foi evoluindo, voltou, enfim, entrou por vários caminhos. Finalmente, no começo de 2012, abriu-se o primeiro período de applications, de solicitações para operar novos TLDs. Isso durou até junho, então em junho encerrou-se o período de applications e com isso foram computadas 1.930 solicitações para novos TLDs. Né? Cada solicitação correspondia a uma nova extensão, né? Sendo solicitada para a criação. Essa solicitação, só para ficar claro, ela não era uma solicitação do tipo, eu, Érica, ou eu, empresa X, quero criar o meu TLD. Vou lá e solicito. Obviamente não foi nada assim. Existia todo um processo, né, um guia que, enfim, dava a orientação de como esse application tinha que ser construído. Era uma coisa extremamente complexa, né, em termos de documentação, de argumentação, comprovações, de como você ia operar, qual é o modelo, por que você... e era custoso, né? Só colocar o application, mandar ali a papelada, custava $185 mil, né? Então, mais de R$500 mil, né? Então, obviamente, não era para qualquer um, né? Só grandes organizações muito bem estruturadas e com uma ideia muito clara, né, de modelo de negócios para aquele TLD aplicou, né? E mesmo assim, obviamente, o número é bem alto. O primeiro TLD aprovado, NTLD aprovado pela ICANN, foi esse ponto Shabaka, que é uma tradução aí de alguma coisa parecida com internet em árabe. E em julho de 2013, então saiu a aprovação do primeiro. E hoje, né, fazendo um ponto da situação, hoje nós temos 120 NTLDs, daqueles applications dos 1930, 120 ainda estão em disputa, né? Ou seja, mais de uma empresa pediu o mesmo TLD para operar, então existe uma disputa. 1.186 já foram aprovados e 500, mais de 500 estão aí já lançados no mercado em operação. De onde vieram esses 1.930 domínios, né, as extensões que foram solicitadas? Só também por curiosidade, enfim, a maior parte da América do Norte, uma grande parte também ali da região da Europa, depois Ásia-Pacífico, América do Sul e 17 da África. O que é mais interessante aqui é ver que duas empresas, obviamente, grandes grupos de internet já como Amazon e Google, que têm inúmeros, né, negócios, na verdade, já construídos e bem-sucedidos, resolveram entrar fortemente nessa nova frente de, enfim, de atividade, de negócios, né? Que é ser um registry, né? Solicitar alguns domínios de primeiro nível para operar, né?
E essas são duas empresas que fizeram isso, né? Que não eram registries, se tornaram registries para operar domínios. Enfim, eles, tanto a Amazon quanto o Google aplicaram para várias extensões, e não só as extensões de marca, né? O que estão relacionados a negócios atuais. Então, realmente com a ideia de operar novas extensões e fazer, né, disso um novo negócio dentro do grupo. Aqui, retomando, né, aquele slide onde eu falei, bom, a gente consegue agora, com as novas extensões, dar uma ideia de geolocalização, enfim. A gente tem, então, essas 4 categorias de domínios que foram criadas. Meio que naturalmente aconteceram, né? A gente agrupa todas as novas extensões nessas 4 categorias, né? Existem os domínios que foram criados que são genéricos, né? Como ponto .online, ponto .site. Existem os domínios que apontam o setor de atuação, né? Uma vertical, que é o caso de ponto .store, ponto .tech, ponto .host, ponto .fashion. Existem os domínios de geografia que foram criados, então, ponto .nyc, de Nova York, London, Paris. No Brasil, o único que foi criado é o ponto .rio. E os domínios de marca. Então, as grandes marcas aproveitaram, né, essa rodada aí de solicitação de NTLD e aplicaram para suas marcas, né, para operar o domínio de primeiro nível da sua marca, né. Então, aí alguns exemplos de Brasil, o ponto .uol, o ponto Bradesco, o ponto Natura, e ponto Apple, ponto Abbott, enfim, uma diversidade aí. E você pode imaginar que todas as grandes marcas foram e aplicaram pelos seus domínios próprios. E para quem ainda pensa que essas novas extensões ainda não estão pegando, porque pouca gente está usando, porque ninguém conhece, porque existe pouca divulgação, esse é um número que é muito importante, né? Desde o lançamento lá do primeiro Shabaka, que foi ao ar em outubro de 2013, até realmente, né, outros NTLDs começarem a ser lançados no mercado. Então, a gente vê que ali em abril de 2014 eram 10 mil domínios registrados em novas extensões. E essa curva agora está começando realmente a dar uma empinada. E em 2 anos e meio, nós temos hoje praticamente 25 milhões de novos domínios nas novas extensões, né? O que é um número muito relevante, né? É um número muito importante. E eles começam ali a tomar parte importante daquele gráfico de pizza que mostra o total de domínios registrados no mundo. Aqui alguns domínios desses novos que estão registrados estão em uso, né? E exemplificam bem vários daqueles benefícios que a gente apontou, né, no outro slide. Então, a BMW, que fez o seu domínio de marca, né, o domínio de primeiro nível, .bmw, e lançou um site que chama Next 100, né, que não substitui né, o seu site corporativo, que continua sendo o bmw.com, mas que permite a inovação, né, que é um dos benefícios, que é criar um outro site importante, que obviamente eles promovem muito, mas que tem outro intuito, né, outro tipo de conteúdo, que é justamente colocar ali a visão da BMW para os próximos 100 anos, né? Como é que eles veem a evolução dos produtos da BMW, nos próximos 100 anos, da tecnologia, etc. O próprio Google, né, criou o domínio .xyz, e o site abc.xyz é o site da Alphabet, que é a empresa mãe que foi criada pelo Google, que, enfim, compreende todas as outras empresas do Google, né? Então, é como se fosse a holding aí, e é o site da Alphabet. O Bradesco, que é
um dos únicos aqui exemplos nossos no Brasil que já colocou o site em operação, né, o Ponto Bradesco. Então, ele é um banco Ponto Bradesco e ele leva para o portal, enfim, a porta de entrada mesmo, o portal do Bradesco na internet. E aí, enfim, outros exemplos de empresas importantes, organizações importantes que estão usando as novas extensões como domínio primário. Aqui a gente vê claramente, né? Esse é um relatório, é um dado extraído de um relatório que a VeriSign publica trimestralmente há muitos anos, que é a fonte mais precisa aí de informações sobre domínios internacionais, ICCTLDs, e ela mostra claramente que nesse último relatório, que é de junho, onde os dados são de junho de 2016, que as novas extensões já representam aí praticamente 7%, né? Eram 22 milhões em junho, agora em outubro já são 25 milhões de novas extensões registradas, e isso já é uma fatia importante do total de domínios registrados no mundo, e essa fatia só tende a aumentar. Aqui, como referência, também, né, trazendo mais alguns números para demonstrar a importância dessas novas extensões, né, no mercado, a gente olhar números de domínios registrados é uma perspectiva, mas olhar o uso dos domínios, ou seja, tráfego nesses domínios, navegação, né? Uma coisa é o registrante que foi lá e registrou o domínio, né? São esses números da VeriSign. Outra coisa é você olhar para o ranking Alexa, que mostra navegação e tráfego, né? Então, quais são, né, os domínios dessas novas extensões que estão sendo mais visitados, né? Onde existe navegação, né? E aqui está, então, o ranking aí de 1 a 10, os domínios, as novas extensões mais utilizadas do ponto de vista de navegação do usuário, né? Ponto online, ponto XYZ, club, site, space, tech, website. E aí a gente vê, obviamente, uma predominância dos genéricos, né, nesse primeiro momento. E óbvio também porque os genéricos em volume provavelmente sempre serão maiores, né, mais demandados. E quem é a Radix, então? Né? Falei um pouco da Radix. A Radix é um operador de registro de domínio de primeiro nível que surgiu com essas novas extensões, com o advento das novas extensões. A Radix opera 8 novas extensões de domínios, que são o ponto .online, ponto .site, ponto .press, ponto .tech, website, host, space, store. Hoje já são mais de 1,5 milhão de domínios registrados nesses 8 domínios da Radix. A maioria deles foi lançada ano passado, em 2015. Muitos deles, como vocês viram, aparecem no ranking ali dos top 10 da Alexa, em termos de tráfego. E nós temos, obviamente, assim como a VeriSign, assim como o modelo mais tradicional de registry de GTLD, a Radix não registra diretamente para o cliente final. Então, a gente opera através da rede de distribuição com provedores, né, que são os registradores e que são os resellers, que colocam, então, os nossos domínios no mercado, que oferecem os domínios para o cliente final. Aí, alguns números específicos de, né, o ponto site, que é a nossa maior base, que já passou de 500 mil domínios registrados. Depois vem o ponto online e, em terceiro, o ponto tech. E o nosso objetivo é ajudar a propagar, né, fazer esforços para propagar conhecimento sobre novas extensões, sobre o uso de internet, sobre domínios e incrementar, né, a adoção desses domínios na América Latina. Essa é uma pesquisa, só extrair um slide de uma pesquisa da ICANN,
que aí tem feitos sobre conhecimento, awareness, né, de cliente final, sobre as novas extensões. E o ponto website saiu como o quinto mais conhecido globalmente e o primeiro na América Latina e no Brasil. E aqui a gente termina, né, a nossa apresentação e conversa sobre domínios. Quem tiver perguntas pode fazer, quem, enfim, quiser ficar aí com o meu contato e quiser conversar depois, eu fico à disposição. E agradeço a participação de todos nessa tarde.